in Pope and doctor, a one in chair. All it believes, I'll say amen. And some people have said you condemn organization. No, I don't. I condemn the system of organization, not the people in there, the group of people that makes the organization, but the system they're governed by. That's what I condemn. Catholic and Protestant, the same. E algumas pessoas têm dito, você condena a organização. Não, não condeno. Eu condeno o sistema da organização, não as pessoas lá, o grupo das pessoas que formam a organização, você sabe, mas o sistema pelo qual são governadas. E é isso o que eu condeno. Católicos e protestantes da mesma maneira. Some of the best friends that I know of are Catholics. Just world. Do you realize, and the man may be sitting here tonight, perhaps is, the only way that we got this tabernacle built because a Roman Catholic stood on his feet in the court there and went to the front for me and said, boy, like nobody would do. That's right. They couldn't turn it down. That's right. Que coisa. Tenho alguns dos melhores amigos que eu conheço são católicos. Somente você compreende. E o homem pode estar sentado aqui esta noite. Talvez esteja. O único motivo deste tabernáculo ter sido construído foi porque um católico romano se pôs de pé no tribunal lá e tomou a frente a meu favor e, olha, como ninguém teria feito. Isso mesmo. E não puderam recusar. Isso mesmo. He said they had to figure out too many people. He said, oh, that won't make 80 more in that church like that. So that church is standing there and said, I know the pastor and all like that. So that church has been there. So the rest of you can add to it. Then why can't they? A Roman Catholic. A good friend of mine. Yes, sir. Ele disse, tinham calculado mal. Gente demais. Ele disse, isso não acomodará mais 80 naquela igreja, assim? Disse, aquela igreja se encontra lá. Disse, eu conheço o pastor, e assim por diante. E disse, aquela igreja tem estado ali. Disse, o resto de vocês pode acrescentar a isto. Então, por que não eles? Um católico romano, bom amigo meu, está vendo? Sim, senhor. A boy that is a Catholic, a real royal friend of mine, was talking to me. He had a certain hardware store before left. He said, Billy, I know you don't believe in our system of religion. He said, but I'm telling you right now, I said, God has honored your prayers so much for us. I believe if you get in trouble anywhere in the nations, that every Catholic in the country come to you. Um rapaz que é um católico, um excelente amigo meu, estava conversando comigo, tinha certa loja de ferragens antes de eu partir. Ele disse, Billy, eu sei que você não crê em nosso sistema de religião. Ele disse, mas vou lhe dizer agora mesmo, disse, Deus tem honrado suas orações de tal modo por nós. Creio que se você estivesse em dificuldades em qualquer parte da nação, disse, todo católico no país viria ajudá-lo. So, you see, he said, every crossback, he called it. I'm going to tell it this way he did. Of course, they claim to be that because the early Christians packed crosses on their backs. Assim, veja, ele disse, todo aquele com uma cruz nas costas, assim chamou. Vou contar exatamente como ele contou. Claro, afirmam ser chamados assim porque os cristãos primitivos tinham uma cruz nas costas. We know that by history, and they claim to be the early Christian, which they were. But the system has got them off of that path, you see. Sabemos disso pela história e afirmam que eram os cristãos primitivos, o que eles foram, mas o sistema os desviou desse caminho. Veja. And them people, a Catholic or Jew or whatever it is, they're a human being off the same tree that we come from. See? That's right. There are people who love and eat and drink and sleep and just like anybody else. And so we must never condemn individuals. No one, see? But we mustn't condemn individuals. E essas pessoas, um católico ou judeu ou o que seja,
elas são seres humanos da mesma árvore da qual procedemos. Está vendo? Isso mesmo. Elas são pessoas que amam e comem e bebem e dormem e são exatamente como qualquer outro. E por isso nunca devemos condenar indivíduos. Não, ninguém. Veja, mas não devemos condenar indivíduos. But as a minister, I have to strike that serpent out there that's biting into those people, you see. And I don't even, me and myself, I wouldn't do that if it wasn't a commission from God that I'm duty bound to do it, see. And I must hold that true and faithful. Mas, como ministro, tenho de golpear essa serpente ali que está picando esse povo, veja. E eu nem mesmo, simplesmente, eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus que tem o dever de fazê-lo, veja. E tenho de manter isso verdadeiro e fiel. But if a Catholic Jew or whatever he was come here, if he's a Mohammedan, Greek or Orthodox or whatever he might be, if he come here to be prayed for, I'd pray just as sincerely for him as I would for my own. That's right. Certainly, because it's a human being. Mas se um católico, judeu ou o que fosse viesse aqui, se ele fosse maometano, grego ou ortodoxo ou o que fosse, se ele viesse aqui para receber oração, eu oraria tão sinceramente por ele quanto oraria pelos meus. Isso mesmo, certamente porque é um ser humano. I've prayed for Buddhas and Sikhs, Jains, Mohammedans and every kind, see, like that. And I don't ask them no questions. I just pray for them because there's somebody, human being, that wants to get well and try to make life a little easier along the road for them. E tenho orado por budistas e sikhs, jainistas, maometanos e todo tipo, veja, assim. E não lhes faço nenhuma pergunta, somente oro por eles. Porque são gente, um ser humano que quer ficar são e procuro tornar a vida um pouco mais fácil ao longo da estrada para eles. Now, we realize that in this, and many of you here, I know there's at least 2 or 3 real scholars sitting here. And they're smart, read out of other men's doctrines on this subject. And I want these brethren to know that I'm not condemning these men. I'm only expressing what the Lord shows me. That's all I do. Agora, compreendemos que nisto, e muitos de vocês aqui que eu conheço, há pelo menos 2 ou 3 verdadeiros eruditos sentados aqui, e eles são inteligentes e leem sobre as doutrinas de outros homens sobre este assunto. E quero que estes irmãos saibam que eu não estou condenando esses homens, só estou expressando o que o Senhor me mostra. E isso é tudo o que tenho. Now, we don't want to never think it because some little washwoman or a little plowboy out there couldn't get a revelation from God. Because, you see, God, He actually reveals Himself in simplicity. We had that Sunday to start this off on. How He reveals Himself in His simplicity. That's what makes Him great. Agora, nunca queremos pensar que, por se tratar de alguma pequena lavadeira ou pequeno lavrador lá, que não poderia receber uma revelação de Deus. Porque, veja, Deus, Ele realmente se revela em simplicidade. Isto é, vimos isso no domingo, para começar dali, como Ele se revela em sua simplicidade. É isso que o torna grande. Now let me review that just for a minute. What makes God great is because He can make Himself so simple. That's what makes Him great. Agora, permita-me apenas rever isso só por um minuto. O que torna Deus grande é porque Ele pode se fazer tão simples. E isso é o que o torna grande. God is great and can make Himself in such a simple form that the wise of this world can't find Him. They just can't find Him because He makes Himself too simple.
Deus é grande e pode tomar uma forma tão simples que os sábios deste mundo não conseguem encontrá-lo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo porque ele se torna demasiado simples. What? And this in itself is the mystery of the revelation of Jesus Christ. See? This in itself, that there can be nothing greater than God. Amen. And you can't make anything as simple as He makes Himself. Amen. See? That's what makes Him great. See? Agora observe, isto em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Isto em si mesmo que não pode haver nada maior que Deus. E não se pode fazer nada tão simples quanto ele se faz. Veja, é isso que o torna grande. Está vendo? Now, a great man, he just could get a little greater and maybe stoop down and say, how do you do to you? Say, or something like that. But he can't make himself little. There's just something about him. He's a human. Agora, um grande homem, ele só pode ficar um pouco maior, ou talvez possa se inclinar e lhe dizer, como vai? Veja, ou algo assim. Mas não pode se fazer pequeno. Há algo diferente nele. É um humano. He just can't make himself little. When he gets to get down too small, then the first thing you know, he's got to refer to what somebody else did and like that, and then he starts pulling himself back up again, see? But the way up is down in God. Simplesmente não consegue se fazer pequeno, porque quando acontece de se tornar pequenino, então não demora e ele tem de se referir ao que outra pessoa realizou e assim por diante. E então ele começa a puxar a si mesmo para cima novamente, veja. Mas a maneira de subir é descendo em Deus. Yes, the wise of the world is trying in their wisdom to find Him. They only climb away from Him in doing so. See? The wise of the world, if you're trying to explain something by some mathematics or something... Sim. Os sábios do mundo estão tentando, em sua sabedoria, encontrá-lo. Eles só se distanciam dele ao fazerem assim. Veja, os sábios do mundo, se você está tentando explicar algo por alguma matemática ou algo assim. Remember, he's even put it in the Bible, Isaiah 35, I believe it is, that even it's so simple that even a delinquent person would understand it. Or even a fool shall not err therein. Lembre-se, ele até mesmo colocou isto na Bíblia em Não, desculpe-me. Isaías 35, creio que até mesmo é tão simples que até mesmo uma pessoa delinquente entenderia isto, está vendo? Ora, até mesmo um louco não errará. Wise misses it far by their wisdom, going farther from Him by trying to find Him by wisdom. Now don't forget that. That'll be Kate, see? The wise, in their wisdom, go so far to try to find Him by their wisdom, they miss Him, see? Os sábios erram grandemente por sua sabedoria, afastando-se mais dele ao tentar encontrá-lo por sabedoria. Agora, não se esqueça disso. Isso estará gravado, veja. Os sábios, em sua sabedoria, vão tão longe para tentar encontrá-lo por sua sabedoria que falham em vê-lo. Veja. If they could be big enough to be simple enough, they could find Him. If you're big enough to get simple enough, see? And you know that really is the truth. Se eles pudessem ser grandes o bastante para serem simples o bastante, eles poderiam encontrá-lo. Se você for grande o bastante para se tornar simples o bastante. Está vendo isso? E você sabe, isso realmente é a verdade. I went into people in their offices and so forth that were really, big kings, see? And potentates, monarchs, and usually they were big men. Eu já visitei pessoas em seus escritórios e assim por diante que realmente eram grandes homens. Reis, veja, e potentados, monarcas e, normalmente, esses são grandes homens.
Then I went into places where a guy got a change of clothes, maybe some minister that wanted to argue with me a while, and you'd think that the world couldn't run without him, see? And that's just puffed up in the head, see? Então, já estive em lugares onde um indivíduo tem só uma muda de roupas, talvez algum ministro que queria discutir comigo um pouco. E você chegaria a achar que o mundo não poderia girar sem ele, veja. E que só está cheio de si, veja. But a big man sits down and tries to make you think you're the big man. See? He can humble himself. And see, God is so great. Though he can humble himself, a place that a human being can't climb down there. That's all. Mas um grande homem se senta e tenta fazer você pensar que é o grande homem. Está vendo? Veja, ele consegue se humilhar. E veja, Deus é tão grande que consegue se humilhar a tal ponto que um ser humano não consegue descer. Veja, simplesmente isso. And they're trying to find him. Look, they're trying to find him by sending the boys to school and getting a Bachelor of Art degree, and they're trying to find it by a theological terminology of the Bible. E estão tentando encontrá-lo. Agora veja, estão tentando encontrá-lo ao enviar os rapazes para a escola e obtendo um diploma de bacharel em letras. E estão tentando encontrá-lo por uma terminologia teológica da Bíblia. And they're trying to find him by educational programs and by organizational programs and by beautifying things and trying to find... He's not there at all. That's right. You're just fighting the wind. That's all. You're getting away from him. E estão tentando encontrá-lo por programas educacionais e por programas organizacionais e por embelezar coisas e tentando encontrar. Ele não está aí de modo algum. Você só está lutando contra o vento. Só isso. Você está se afastando dele. They could be big enough to be simple enough. They could find him in that direction by being simple. But as long as you're going towards wisdom, you're going away from him. Se pudessem ser grandes o bastante para serem bem simples, poderiam encontrá-lo nessa direção, sendo simples. Mas enquanto está indo em direção à sabedoria, você está se afastando dele. Now, let me get that so you won't miss it. As long as you're trying to find God by wisdom, like it was in the Garden of Eden, like it was in the days of Moses, like it was in the days of Noah, like it's been in the days of Christ, in the days of John, in the days of the apostles, and to this day. Agora deixe-me explicar de modo que você não falhe em ver. Enquanto você estiver tentando encontrar Deus por sabedoria, como foi no Jardim do Éden, como foi nos dias de Moisés, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Cristo, nos dias de João, nos dias dos apóstolos e até neste dia. When you try to figure it out and try to find God by wisdom, you're going farther from Him all the time. Amen. You're trying to understand it. There's no way of doing it. Just accept it. See? Just believe it. Don't try to understand it. Quando você tenta compreender e tenta encontrar Deus por sabedoria, você só vai se afastando dele o tempo todo. Você está tentando entendê-lo. Não há como. Simplesmente o aceite. Está vendo? Somente creia. Não tente entendê-lo. I can't understand why a lot of things. Not many things I do understand or can't understand. I can't understand how this young fellow sitting here eats the same food I can, and here he is, got a full head of hair, and I ain't got him. I don't understand it. Não consigo entender porque, bem, muitas coisas. Não há muitas coisas que eu realmente entenda ou consiga entender. Não consigo entender como este jovem sentado aqui come a mesma comida que eu posso comer e aqui está ele. Tem bastante cabelo e eu não entendo. They tell me calcium makes it and I can't keep my fingernails cut off enough and no hair at all to cut off. I don't understand that.
Dizem-me que o cálcio o faz crescer, e não consigo manter minhas unhas curtas, e nada de cabelo para cortar. Eu não entendo isso. As the old saying is, it's not to kind of change the position, the seriousness, but it is seriousness, but I haven't got to seal yet. How that a black cow can eat green grass and give white milk that churns yellow butter. I sure couldn't explain that. See? Because you see, each one's a product of the other one, and how did that? I can't explain it. Como o velho ditado diz, eu, não só como para mudar a posição, a seriedade, mas isto é a seriedade. Mas não cheguei ao selo ainda. Como uma vaca preta pode comer grama verde e dar leite branco, do qual se faz manteiga amarela? Eu certamente não poderia explicar isso, porque cada um é um produto do outro. E como isso acontece, eu não consigo explicar. Can't explain how two lilies stand or two flowers of the same breed, and one red and the other yellow, and one brown and one blue. I don't understand it. Same sun upon them. Where does the color come from? See? I can't explain it. But yet you have to accept it. Não consigo explicar como dois lírios se encontram, ou duas flores da mesma família, e uma vermelha e a outra amarela, e uma marrom e uma azul. Não entendo isto. O mesmo sol sobre elas. De onde vem a cor? Está vendo? Eu não consigo explicar, mas ainda assim tenho de aceitar. I just wish that some great theologian would explain to me how this world stands in orbit. I wish you could scientifically throw me a ball in the air turning and let it make the second revolution in the same place. You couldn't do it. Simplesmente gostaria que algum grande teólogo me explicasse como este mundo permanece em órbita. Gostaria que você pudesse cientificamente lançar para mim uma bola no ar girando e fazer que ela desse o segundo giro no mesmo lugar. Você não conseguiria fazê-lo. And yet this is so perfectly timed so they can tell the eclipse of the sun to a minute 20 years from now. They ain't got a watch or a clock or any piece of machinery that's perfect. And yet it stands there. And then leaning backwards. What if it straightened up a little bit? Yeah, you just make yourself silly. See? E ainda assim, isto está tão perfeitamente cronometrado que podem anunciar o eclipse do Sol com precisão de minutos daqui a 20 anos. Não possuem um relógio de pulso ou um relógio de parede ou qualquer peça de mecanismo que seja tão perfeito assim. E ainda assim ele permanece aí, e então inclinado para trás. E se ele se endireitasse um pouquinho? Sim. Você simplesmente se faz de tolo ao tentar. Veja. So you see, don't try to get wisdom to understand. Just believe what he said. And the more simple you can get, then there you are. You'll find it. Now, I'm so thankful for that. Thankful that he has made himself simple. Assim, veja, não tente obter sabedoria, entender. Somente creia no que ele diz. E quanto mais simples você puder chegar a ser, então, aí está, você o encontrará. Agora, eu estou tão agradecido por isso, agradecido de que ele se fez simples. Now, we find the 6th chapter and the 9th verse. Let me start now. Agora, nós encontramos o capítulo 6 e o versículo 9. Deixe-me começar agora. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony they held. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Notice, there is no mention of another beast or a living creature to this announcement of the 5th seal. Now remember, there was on the 4th seal, there was on the 1st seal, 2nd, 3rd, and 4th, but none here. See? Note, não há menção de outra besta ou um ser vivente para este anúncio do 5º selo. Agora lembre-se, houve no 4º selo, houve no 1º selo, 2º, 3º e 4º,
mas nenhum aqui. Está vendo? If you notice, let's just read back one of the seals. Let's go back to the fourth seal. See? And that's the seventh verse. Agora, se você notar, vamos somente ler atrás um dos selos. Voltemos ao quarto selo, veja. E esse é o versículo 7. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come see." When he opened the third seal, I heard the voice of the third beast say, "Come and see." Yeah. Of the second beast, "Come and see." And the first beast say, "Come and see." E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, vê. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro animal que dizia, vem e vê. Do segundo animal, vem, vê. E do primeiro animal que dizia, vem e vê. But then when we get to the fifth seal, there's no beast. I just noticed. Mas então, quando chegamos ao quinto selo, não há animal. Agora, somente note. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Right quick. See, there's no beast there, and a beast represents power. We know that. See? There's no living creature. Rapidamente. Veja, não há animal ali. E um animal representa poder. Sabemos disso, veja. Não há ser vivente. Now, one of those creatures, we find out in studying the Revelation in the churches, that the one of them was a lion, and the other one was an ox, and the other one was a man, and the other one was an eagle. Agora, um desses seres, nós verificamos ao estudar a revelação nas igrejas que um deles era um leão, e o outro era um boi, e o outro era um homem, e o outro era uma águia. We find out in the church ages that those four beasts, meaning four powers, was gathered around the Acts of the Apostle, just the way that the tabernacle in the wilderness. Nós verificamos nas eras da igreja que esses quatro animais, significando quatro poderes, estavam reunidos em torno dos Atos do Apóstolo, do mesmo modo que o tabernáculo no deserto. You'll understand it because it won't take time to go into it, how we draw it out here and show just exactly they were watching over this, the Lamb and the Word, to perform the Word just as they did the Ark of the Covenant in the holy place in the wilderness and so forth. E você entende porque não vou tomar tempo para entrar nisto. Como desenhamos isto aqui e mostramos exatamente. Eles estavam velando por isto, o Cordeiro e a Palavra, para cumprir a Palavra do mesmo modo que fizeram com a Arca do Concerto no lugar santo, no deserto. E assim por diante. Now, we even positionally showed by the tribal colors of Israel and by the, how many heard the seven church ages? I guess most have, 2/3 of you. Agora, nós até mostramos posicionalmente pelas insígnias tribais de Israel e pelas... Quantos ouviram as sete eras da igreja? Suponho que a maioria ouviu, 2/3 de vocês. Notice that even the nature of the beast was exactly a tribal emblem. Which way the 12 tribes set, 4 on each side, 3 tribes on each side. And the 4 beasts set and watched these tribes from all 4 ways. Notem que até mesmo a natureza do animal era exatamente um emblema tribal, de que maneira as 12 tribos se posicionavam, 4 de cada lado, ou 3 tribos de cada lado. E os 4 animais se assentavam e vigiavam estas tribos de todas as 4 direções. And when we went and got the Gospels and show exactly when you enter into the ark, there was a guard in the ark, the covenant. And then we find out that the covenant of the new church, its representation on earth was the Holy Spirit. The blood had sent back to us the Holy Ghost.
E quando nós fomos e tomamos os evangelhos e mostramos exatamente, quando se entra na arca, eles estavam guardando a arca, o concerto. E então verificamos que o concerto da nova igreja, sua representação na terra, era o Espírito Santo. O sangue tinha enviado de volta a nós o Espírito Santo. And the four beasts represented as the 12 tribes of Israel as it watched and finding their natures and taking that same nature and bringing it to each one of those four gospels. Exactly the same. E os 4 animais representavam, e como as 12 tribos de Israel, como vigiavam, e encontramos a natureza deles, e tomando essa mesma natureza e trazendo-a a cada um daqueles 4 evangelhos, era exatamente a mesma coisa. One talked to the lion, the other to the ox, and the other the four gospels. There is the four gospels is the protection of the Holy Spirit. Amen. Um falava ao leão, o outro ao boi e o outro os 4 evangelhos. Aí está, os 4 evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém. I just always wonder, it stuck with me now, this is about 6 years, I guess, since I heard a great man say that was the Acts of the Apostles is just a framework. Eu sempre me pergunto, isso me marcou. Agora, faz cerca de 6 anos, eu suponho que ouvi um grande homem dizer que isso era os Atos dos Apóstolos eram apenas a armação. I've heard it said many times, but to hear a man with his status as a preacher and as a teacher that's wrote some of the famous books that the people read everywhere, and to say that the Acts of the Apostles wasn't actually suitable for teaching of the church. Já ouvi dizer muitas vezes, mas ouvir um homem com seu prestígio como pregador e professor que escreveu alguns dos famosos livros que as pessoas leem em toda parte, e dizer que os Atos dos Apóstolos não eram realmente apropriados para ensino da igreja. When the Acts of the Apostles is the very foundation of it. Not the framework, the foundation. Because the Bible says that the foundation of God is built upon the doctrine of the apostles. Right? Christ, the cornerstone. Quando os Atos dos Apóstolos são o próprio fundamento dela, não a armação, o fundamento. Porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus está edificado sobre a doutrina dos apóstolos. Correto. Cristo, a cabeça, a pedra de esquina. And when this fellow stood there and made that remark, my heart just failed. And I thought, no wonder. Well, I see now in the seals. It just wasn't revealed, that's all. See, so there they was, standing there, but something is saying that. E quando este indivíduo se pôs ali e fez esse comentário, eu simplesmente, meu coração simplesmente desfaleceu. E pensei, não admira. Bem, eu vejo agora nos selos. Isto simplesmente não estava revelado, só isso, está vendo? Deste modo, ali estavam eles, ali de pé, mas havia algo dizendo isso. Now, notice they guard. Now, when we got Matthew 28:19, and run that thing down through Matthew, which represents the lion, and coming in there, we found exactly why they baptized in the name of Jesus Christ. Agora note, eles guardam. Agora, quando tomamos Mateus 28:19, pesquisamos Mateus, o qual representava o leão, e chegando ali, nós encontramos exatamente porque eles batizam em nome de Jesus Cristo. And there he was standing there with that very scripture to guard the sacred trust of the baptism of the name of Jesus Christ. Amen. Well, I'm getting off on the church ages now. E ali estava ele, ali de pé com essa mesma escritura para guardar a sagrada comissão do batismo do nome de Jesus Cristo. Muito bem. Bem, estou me desviando para as eras da igreja agora. Notice, but here when we come to this fifth seal now, there's no rider goes forth, and there's no
beast to announce it. The lamb opened it and John saw it. There was no one there to say, now come look, come see. Notice, the whole power of the living creature. Note, mas aqui, quando chegamos a este quinto selo agora, não há nenhum cavaleiro que sai e não há nenhum animal a anunciá-lo. João só, o cordeiro o abriu e João ouviu. Não houve ninguém ali para dizer, agora vem, olha, vem, vê. Note, nenhum poder do ser vivente. And on the sixth seal, there is no beast to announce it. And on the seventh seal, there is no beast to announce it. No powers to announce it. See? No one does it. Ou e no sexto selo não há animal a anunciá-lo. E no sétimo selo não há animal a anunciá-lo. Poder algum para anunciá-lo. Veja, ninguém o faz. After the fourth seal, there's no announcement by any beast power from the fifth, sixth, or seventh seal. Not at all. Depois do quarto selo, não há anúncio por nenhum poder animal do quinto, sexto ou sétimo selo, de modo nenhum. Now notice, I love this. As in the times of the rider of the four horses, the rider, sangler of the four different horses, there was a beast that announced the power. Every time the rider straddled another horse and come forth to ride, another kind of a beast come out and announced it. That's a great mystery. Agora note, eu amo isto. Como nos tempos do cavaleiro dos quatro cavalos, o cavaleiro singular dos quatro diferentes cavalos, havia um animal que anunciava o poder. Toda vez que o cavaleiro montava outro cavalo e saía para cavalgar, outro tipo de animal saía e o anunciava. Esse é um grande mistério. That is the mystery. Why? Announcing the mystery. Why isn't there one here on the fifth seal to announce it? Here it is, according to the revelation that the Lord Jesus gave me today, or this morning early. Está vendo? Esse é o mistério. Por quê? Anunciando o mistério. Por que não há um aqui no quinto selo para anunciá-lo? Aqui está, conforme a revelação que o Senhor Jesus me deu hoje, veja, ou esta manhã, cedo. Who died for the truth? This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong.
but there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping